Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas e está começando agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para discutir agricultura, agroecologia e para falar da comida que de fato nos alimenta. Hoje nós vamos aqui discutir sobre, na verdade, o oposto da comida, né? A fome. Quem tem fome no Recife? Nas recentes eleições municipais, a fome virou uma discussão nos debates. 150 mil pessoas no Recife convivem com a fome. Foi um dos dados trazidos, né? Mas vamos além. Na capital pernambucana, mais de 71 mil famílias não têm moradia digna. 500 mil estão na linha da pobreza. A pesquisa da rede Pensan de 2021 e 2022 mostrou que 2,1 milhões estão na insegurança alimentar moderada e grave no estado de Pernambuco. Isso tudo são números e números que assustam mesmo. Mas e as pessoas? Afinal, quem tem fome no Recife? É sobre isso que a gente conversa agora com a socióloga, especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho, que foi conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, Solô Paiva. Solô é a nossa convidada de hoje. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Solô. Olá, João. Obrigada pelo convite do Centro Sabiá. Sou Solô. Faço parte da equipe do Centro Nordestino de Medicina Popular, CNMP, também representante do CNMP na articulação da agricultura urbana e periurbana da região metropolitana do Recife. E Solô, hoje o Recife está entre as capitais mais desiguais do Brasil, né? Um levantamento que investiga todas as capitais brasileiras. Que relação é essa entre desigualdade e fome em nossa cidade? E para começar essa prosa, trazendo para o foco, a relação entre desigualdade e fome, penso que é necessário reconhecer e tomar consciência das nossas iniquidades sociais, que estão na base das nossas desigualdades sociais, que são históricas e que nos atingem até os dias de hoje. Tentando explicar um pouco melhor, o que são essas iniquidades sociais. São as condições existenciais, que se refere a acesso aos direitos, aos nossos direitos. Sabemos que para a maioria da população esse acesso é desigual ou mesmo inexistente. E esse acesso desigual ou inexistente compromete a dignidade humana e também significa que são determinados socialmente e se caracterizam por desigualdades de acesso ou até mesmo não ter acesso aos direitos. A fome é a expressão das desigualdades, é uma enfermidade social, a gente precisa considerar a fome como uma enfermidade social. A contradição maior é que somos o quarto país com a maior produção de alimentos para exportação e temos fome, sim, no Brasil, e temos desertos alimentares grandes, Segundo os dados do Instituto Cidades Sustentáveis, publicados em março de 2024, Recife é a segunda capital do país com mais desigualdade social, que se revela na taxa de desocupação, que é de 15%, da população, segundo os dados da pesquisa.
Pessoas também abaixo da linha da pobreza, significa 11,2% da nossa população. E para o IBGE, a linha de pobreza, que define, né, a linha de pobreza como uma renda, pessoas que vivem com uma renda per capita mensal de até R$ 637, né? Pegando essa leitura, ou esse dado do IBGE. Há outras referências, mas vamos ficar com esta aqui. Falar sobre fome é sempre falar mais do que não ter o que comer, né, Solô? Quando a gente fala dessa fome, insegurança alimentar, onde é que está o Recife no meio disso? Do que a gente está falando? Sim, fome é uma forma de violência. É perda da dignidade humana, é sofrimento, é passar vergonha, é adoecimento, afeta a aprendizagem das crianças, compromete o desenvolvimento cognitivo. Mas a fome não é só municipal, né? O Brasil conviveu com a fome durante todo o governo Bolsonaro, com números recordes de insegurança alimentar. 135 milhões nesse quadro, que no governo Lula cai em 43%. Solô, a diferença no enfrentamento à fome é tão grande assim? Eu vou responder essa pergunta trazendo alguns dados da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 4º trimestre do ano passado, portanto, 2023. O instrumento utilizado na pesquisa foi o questionário da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA, revelando que o percentual de pessoas que vivem em privação quantitativa de alimentos foi reduzido de maneira significativa. Mais de 24.400.000 pessoas saíram da situação de fome no Brasil no 4º trimestre, portanto, de 2023. A insegurança, isso significa que a insegurança alimentar grave recuou de 33 milhões e 100 mil pessoas para 8 milhões e 700 mil pessoas. Em 2018, bom relembrar, né, a pesquisa de orçamentos familiares, o POF, do IBGE, já apontava uma piora nos indicadores de segurança alimentar. Isso significa que foi interrompida a trajetória de superação da fome. Foi o que revelou o IBGE nas PNADs de 2004, 2009 e 2013. Né? Essas PNADs trouxeram o avanço na redução da fome. Foi quando o Brasil saiu do mapa da fome, né? E entre o fim de 2021 e o início de 2022, quando a Rede Pensan aplicou o EBIA, o Brasil ainda enfrentava a pandemia da Covid-19, né? Uma situação sanitária bastante conhecida de todos nós. E havia um cenário também nesse contexto histórico de desmonte de políticas públicas, né, que começou em 2016 com o governo Temer e se agravou no governo Bolsonaro. Então isso agravou, e agravado, né, essa situação agravada pela inflação dos alimentos, pelo desemprego, pelo endividamento das famílias, a ausência de estratégias de proteção social. Tudo isso levou a uma situação que nós tivemos 33 milhões e 100 mil pessoas em estado de insegurança alimentar grave, portanto, fome, né? E agora nós temos uma situação que a inflação continua alta, mas houve uma queda em relação aos anos de Bolsonaro, né? Houve também uma redução de taxa de desemprego. Uma série de medidas sociais foram tomadas quando Lula volta ao poder. O incremento do Bolsa Família, que foi para além dos R$ 600, né? Trazendo as pessoas com crianças de até 2 anos com
com aporte de mais R$150, 40 milhões de estudantes acessando a alimentação escolar nas escolas públicas, retorno do PAA. Tudo isso são também estratégias do Plano Brasil Sem Fome, com o retorno do CONSEA, da CAISAN, do Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, que precisamos avançar nessa efetividade desses espaços, mas essa redução de pessoas em situação de fome representa uma conquista. A pergunta que a gente faz hoje nos leva a discutir a fome com um recorte social, né? Dos males que atingem sempre o lado mais vulnerável. Eu te pergunto, Solô, quem tem fome no Recife? Olha, os dados exatos sobre a fome no Recife, eu não tenho o acesso. Fala-se em 150 mil pessoas, mas não tenho esses dados, né, como já falei. E mesmo assim, não é difícil identificarmos, né, a partir das nossas desigualdades que estão presentes em vários territórios da periferia da nossa cidade. Né? Sabemos que a fome tem cor, tem gênero, tem classe social. Nesses grupos temos que destacar as mães solos. Né? Penso, sim, que é possível o poder público saber quem são. Quantas são, onde estão? Esse é um questionamento da professora Sônia Lucena em suas falas. Né? Um exemplo também, além das mães solos, eu posso destacar a população em situação de rua. Então, é preciso saber exatamente onde estão essas pessoas e desenvolver políticas, efetivar políticas de enfrentamento à situação da fome, às quais essas pessoas estão, né, passando. A associação entre insegurança alimentar e fome e as iniquidades sociais, quem mais sofre são as famílias com pior situação socioeconômica e demográfica, né, são elas que mais apresentam dificuldades de acesso à alimentação. É possível o poder público saber onde estão essas pessoas, exatamente. Saber e identificar e desenvolver política de enfrentamento para que essa situação seja alterada. Discutir a fome é discutir as raízes do nosso país. E onde está esse problema? No Recife, a gente já convive com a fome e é preciso não só conviver, mas enfrentá-la. De que forma? Quem tem fome no Recife? Fica aí, o Comida de Verdade volta já com mais dessa conversa. Você está ouvindo Comida de Verdade. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental. Uma campanha do Centro Sabiá. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira.
Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha feira, minha sacola, nosso planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Você está ouvindo Comida de Verdade. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Solô Paiva, ela que é socióloga, especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Olha, Solô, as eleições municipais também pautaram a fome, né? Apesar de ser sempre um assunto que se perde no meio de segurança, armar a guarda, o carnaval. Mas, Solô, passadas as eleições em toda a região metropolitana do Recife, o que fica dessas discussões sobre a fome? Tomara que nos programas de governo dos candidatos que foram eleitos tenha essa questão como uma prioridade a ser enfrentada, né? O enfrentamento à fome com a adoção de políticas públicas efetivas. Durante as eleições, não consegui perceber propostas para enfrentar esse quadro. Mas o poder público no Brasil, no âmbito federal, estadual e municipal, tem o dever de promover, respeitar, proteger e garantir o direito humano à alimentação nutricional adequada. A omissão dos poderes públicos diante de cenários de alta prevalência de insegurança alimentar reforça o debate da fome como resultado de decisões políticas. Então, eu sei que existem algumas políticas, mas elas ainda precisam serem mais efetivas nesse enfrentamento, porque nós sabemos, todas as pesquisas traduzem que a região Nordeste e o Norte do Brasil são as duas regiões com mais pessoas em situação de fome. O Recife aprendeu muito, né, do combate à fome durante a pandemia. No momento onde a política abandona, a sociedade civil se organiza nos movimentos populares para frear a fome. Solô, qual a importância dessas cozinhas solidárias, do MST e também desses movimentos sociais para estancar a fome no Recife? Há um reconhecimento da importância das cozinhas solidárias por vários motivos que vou repetir, né, aqui, e que para algumas de nós são conhecidos, né, essa importância do papel das cozinhas solidárias nas periferias das cidades, né. São iniciativas de mobilização, de articulação e organização da sociedade no enfrentamento à fome, né. Cumpriram no período da pandemia da Covid um papel social relevante e continuam cumprindo. Fornecem alimentação gratuita para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas não é só isso. Trazem para esses espaços a prática da solidariedade. Também são espaços onde as pessoas se encontram, falam da vida, criam vínculos, reforçam vínculos comunitários, amizades, criam pertencimento, falam de alimentação saudável, consomem alimentação saudável, uma comida de verdade. São espaços também de aprendizagem, de troca de conhecimentos e de auto-organização. Acho que elas cumprem um papel relevante, não só no enfrentamento à fome, mas nas questões comunitárias também. Esses movimentos ainda impactam no combate à fome, Solô? Passada, né, a pandemia, passada o momento, né, que essas cozinhas solidárias cresceram também? Se esses movimentos ainda impactam no enfrentamento à fome, com certeza, sim. Se ainda existe fome nos territórios, esses movimentos de iniciativas de enfrentamento à fome ainda são necessários. Com o tempo, também imagino que esses espaços irão se ressignificar,
né? Criar outras oportunidades nas periferias para além do fazer a comida. Existe muitas possibilidades, né? De desenvolver hortas, de trabalhar a educação alimentar. Então, não é uma iniciativa apenas para o enfrentamento à fome. Tem, sim, possibilidades de se afirmarem fazendo uma organização comunitária mesmo, a partir das cozinhas. A gente chega numa discussão que é saúde e saúde pública e o futuro alimentar no Recife. Não basta só se alimentar, né? É preciso discutir a comida de verdade. E aí, Solô, tem espaço para essas discussões no meio da fome, no meio do Recife? Com certeza, amigo, é fundamental que necessário que haja espaço para essa discussão. Penso que a sociedade, o governo, as organizações sociais, os movimentos sociais precisam estarem atentas e atentos a essa discussão sobre saúde pública e alimentação. Fome e má alimentação. São duas faces do mesmo modelo de desigualdade que impacta na qualidade de vida das pessoas, que impacta na saúde das pessoas e impacta no serviço de saúde, no Sistema Único de Saúde. Esses dias eu andei lendo a divulgação de uma pesquisa do IDEC, né, o Instituto de Defesa de Consumidores, no qual o IDEC divulgou que entre janeiro e abril deste ano, o consumo de biscoitos recheados foi de 480 mil toneladas. No topo desse consumo estão os biscoitos recheados. E aí eu chamo a atenção para a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Com todos os malefícios que esses alimentos provocam na saúde. Então, esses são os alimentos ultraprocessados, são alimentos baratos, de má qualidade e que provocam adoecimento nos mais pobres. Aí eu trago a questão mais uma vez, que a fome é uma enfermidade social, né, com efeitos no corpo do consumo de alimentos, com esses consumos desses alimentos que são ultraprocessados, e aí a gente vai pensar aqui, e aí, o que é que isso provoca no corpo, né? E aí a gente sabe que várias doenças não transmissíveis são provocadas, né? A ciência já vem dizendo isso, que a má alimentação está vinculada a muitas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, né? Algumas doenças cardiovasculares, de tornar a saúde mais frágil, da hipertensão arterial, da baixa estatura, da mortalidade infantil, da obesidade, né? Nós vivemos uma epidemia de obesidade que precisamos ficar atentas e atentos a essa questão, que é um problema de saúde pública. Alguns tipos de câncer também estão associados à má alimentação. E aí precisamos esse é um problema de saúde pública que precisa ser pautado, né, na nossa sociedade, e a gente precisa fazer esse enfrentamento de forma com mais força, né? Tomar para si o cuidado com a alimentação e com a saúde, né? Com essa questão da saúde coletiva. Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim aqui no Comida de Verdade, Solô, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa. Uma pergunta para a gente fechar nossa conversa com a mente alimentada. E aí, Solô, o que de fato nos alimenta? O acesso a uma alimentação com qualidade, que seja uma comida de verdade, com disponibilidade, continuidade a longo tempo,
produzida sem agrotóxicos, que o Guia Alimentar da População Brasileira, que este ano completa 10 anos, se torne uma referência no cardápio das escolas como exemplo de comida regionalizada, com a dimensão sociocultural da alimentação, que traz a memória, os sabores, afeto, celebração, festa, encontro. E de forma resumida, eu diria que é isto. É isso, Solô, muito obrigado por essa participação aqui com a gente. Muito legal conversar com você, viu? Tem algum recado que você quer deixar para quem tá nos ouvindo nessas discussões de fome, de cidade, de Recife? O recado sobre fome e cidade do Recife é que efetivar e garantir o acesso às políticas públicas de segurança e soberania alimentar e nutricional na cidade. Que isso seja um compromisso com a redução da fome. O mesmo eu diria para o estado de Pernambuco, né? Porque o mapa da nova pobreza no Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, divulgada em maio de 2024, diz que metade da população do estado vive em situação de pobreza, de cerca de 1 milhão de pessoas no nosso estado estão na miséria. E mais de 2 milhões de pessoas passam fome em nosso estado. Então, essa é o enfrentamento a essa situação precisa ser uma decisão política para que ela se efetive de fato e a gente consiga reverter esse quadro, né, de fome, porque, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Mesmo que a gente tenha conseguido reduzir durante esses 2 anos do governo Lula, a gente precisa avançar nessa conquista. Quem tem fome tem pressa, uma mensagem que atravessa as gerações, né? E que, infelizmente, ainda é algo a ser enfrentado. É isso, Solô. Muito obrigado, viu? Gente, hoje conversamos com Solô Paiva, ela que é socióloga, especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Foi conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSER. E está chegando a hora da nossa dica de verdade. Afinal de contas, ninguém vai embora daqui sem uma dica de verdade, uma dica da agroecologia. Então bora se ligar? Se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, ouvintes, eu sou Gustavo Grão, assessor em mercados pelo Centro Sabiá e tenho o prazer de compartilhar com vocês uma dica de verdade e convidá-los a conhecer as feiras agroecológicas espalhadas pela região metropolitana do Recife e também de alguns municípios vizinhos. Bom, as feiras são espaços onde encontramos produtos frescos e livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes, hortaliças, grãos, laticínios, carnes, ovos, mel, geleias, doces e muito mais. Tudo produzido de forma sustentável e com o máximo de respeito à natureza. Também encontramos preços justos e acessíveis. Você compra direto do produtor, sem intermediários, o que garante preços mais justos para você e um retorno mais justo para o agricultor. A feira também é um ambiente agradável e acolhedor. São um ótimo lugar para fazer compras, conversar com os produtores, conhecer novas pessoas e participar de atividades educativas e culturais. Também é um espaço de construção e debates políticos. As feiras são um fórum para discussão de temas importantes para a sociedade, como a segurança alimentar, a agricultura familiar e sustentabilidade, o direito à cidade, o direito à terra e muito mais. Na feira também se promove a educação ambiental,
aprendendo sobre a importância de consumir alimentos saudáveis, a importância de produzir alimentos saudáveis e sobre como cuidar das pessoas e do meio ambiente. Bom, se você não conhece as feiras agroecológicas e orgânicas, tá aí uma dica. E se você já conhece, vai o reforço de chegar cada vez mais junto nas feiras e ocupar esse espaço tão bonito que é nosso e que a gente possa cada vez mais se conectar com esse futuro mais saudável e sustentável. Então está aí mais uma dica que é de verdade que você precisa praticar para a agroecologia acontecer perto de você. Mas se você quiser mesmo manter a agroecologia próxima, segue o Centro Sabiá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procura por Centro Sabiá. Olha, o Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. O programa termina agora, mas o Centro Sabiá continua. Venha com a gente. É isso, esse foi o Comida de Verdade. Até semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Acabou a crise, hein?